Sejam bem-vindos ao canal Maelcio Silva. Muito boa tarde, sejam bem-vindos. Neste vídeo, pretendo esclarecer duas questões constitucionais que frequentemente se confundem no debate público. Primeiro, a prisão de parlamentares, prevista no artigo 53 da Constituição Federal. E segundo, a perda de mandato parlamentar em razão de condenação criminal tratado no artigo 55 da Constituição. Esses dois dispositivos têm naturezas, finalidades e efeitos jurídicos distintos, e confundi-los leva a interpretações equivocadas sobre o papel do Supremo Tribunal Federal e do Congresso Nacional. Comecemos pelo artigo 53 da Constituição Federal. O artigo 53 trata das chamadas imunidades parlamentares, que não são privilégios pessoais, mas garantias institucionais destinadas a proteger o livre funcionamento do Poder Legislativo. No que se refere à prisão, o texto constitucional é claro. Deputados e senadores só podem ser presos em flagrante de crime inafiançável. E ocorrendo essa prisão, os autos devem ser remetidos à Casa Legislativa respectiva, que decidirá sobre a manutenção ou não da prisão. Lembrando que as casas respectivas será o Senado ou a Câmara. Pode ser um deputado ou um senador. Portanto, o artigo 53 refere-se exclusivamente à prisão cautelar, isto é, prisão preventiva, temporária ou em flagrante, ocorrida antes do trânsito em julgado da condenação. Aqui, a Constituição estabelece um controle político institucional sobre a prisão, justamente para evitar abusos, perseguições políticas ou interferências indevidas no funcionamento do parlamento. Agora, é fundamental destacar: o artigo 53 não trata de condenação definitiva, não trata de cumprimento de pena e não se aplica quando há sentença penal condenatória transitada em julgado. É aqui que surge a grande confusão. Passemos então para o artigo 55 da Constituição Federal. No artigo 55, trata das hipóteses de perda de mandato parlamentar. Entre elas está a condenação criminal. O ponto central do debate jurídico é o seguinte: em quais situações a perda de mandato depende de deliberação da Câmara ou do Senado, e em quais situações ela é efeito automático de condenação judicial. O Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento de que, quando a condenação criminal impõe pena incompatível com o exercício do mandato, como, por exemplo, o cumprimento de pena privativa de liberdade em regime fechado, a perda do mandato decorre diretamente da decisão judicial. Nesses casos, não cabe à Casa Legislativa votar se o parlamentar deve ou não perder o mandato. A função do parlamento passa a ser apenas declaratória de cumprimento de decisão judicial. O parlamento não tem que votar. O presidente da respectiva casa, da mesa diretora, tem apenas que declarar. Esse entendimento não é novo, nem foi criado para um caso específico. Ele foi construído ao longo do tempo a partir de decisões reiteradas do STF, inclusive em grandes casos de grande repercussão nacional. Talvez até seja internacional, mas o que vale aqui é o nacional. É importante compreender que nesse cenário não se está diante da prisão cautelar, mas da execução de pena definitiva após o esgotamento de todos os recursos. Portanto, o artigo 53 não se aplica, porque não há presunção de inocência, uma vez que já foi condenado, e não há risco de perseguição política, por mais que tente dizer que houve uma perseguição política, etc. Isso fala quem não reconhece a autoridade judicial. E, portanto, é um exercício regular da jurisdição penal. Em resumo, podemos
afirmar o seguinte: o artigo 53 da Constituição protege o parlamentar contra prisões cautelares arbitrárias, exigindo o controle da Casa Legislativa. Isso é correto. Já o artigo 55 da Constituição disciplina a perda de mandato e, conforme a interpretação consolidada do STF, quando a condenação criminal definitiva é incompatível com o exercício do cargo, a perda do mandato é consequência da decisão judicial, sem necessidade de autorização do Congresso. Misturar esses dois dispositivos leva à falsa ideia de que todo e qualquer tipo de prisão ou perda de mandato depende do aval do Legislativo. Isso não é verdade. Isso não corresponde ao texto constitucional, nem à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. O debate permanece aberto e é legítimo, não sobre a existência desses artigos, mas sobre os limites da interpretação constitucional e o equilíbrio entre os poderes. E os riscos da mutação constitucional excessiva. Esse é o ponto onde a discussão deve se concentrar. Não sobre os artigos, porque isso já tem consolidação há muito tempo, por longo período. Eu espero que todos tenham entendido. Fiz de forma simples, como uma pessoa leiga que apenas se informa. Não há aqui informação técnica de alto garbo e elegância, mas a informação necessária para não se fazer confusão, penso eu. Havendo mais dúvidas, deixe nos comentários, a gente tenta esclarecer. Um forte abraço a todos e até o próximo vídeo.